11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como vai o Chega a ocupar lugar-chave no Estado? As indicações que temos até ao momento, com a apuração que falta, com o apuramento que falta do círculo da emigração na Europa e no fora da Europa, e no fora da Europa, eu acho que podemos assegurar ao país algo que não acontecia desde 25 de abril de 1974. André Ventura, na noite de 18 de maio, dava como provável o Chega tornar-se no segundo maior partido no Parlamento. Este facto, a confirmar-se, dá ao Chega mais poder e mais presença no sistema, nos órgãos do Estado, nos mais variados setores, por exemplo, no Parlamento, na Segurança, na Justiça, isto só para citar alguns casos. Como vai o partido antissistema entrar no sistema? É uma das perguntas para Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 23 de maio. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. O que vamos explicar a seguir neste episódio da História do Dia está dependente dos resultados das eleições, ou seja, nesta altura ainda não temos esses resultados todos. Por exemplo, saber se o Chega fica com mais deputados do que o PS no Parlamento. Exatamente. A nossa conversa aqui parte da premissa de que o Chega, nos círculos da imigração, ainda faltam eleger 4 deputados, portanto, naquilo que serão os resultados finais, poderá ter pelo menos mais um deputado do que o Partido Socialista, ou seja, ou o PS não eleger nenhum e o Chega eleger um, ou eleger 2 e o PS eleger um, ou até o Chega eleger 13 e o PS não eleger nenhum. Enfim, há várias conjugações possíveis, mas desde que o Chega fique com mais um deputado do que o PS, passa a ser a maior bancada do Parlamento na oposição. E, portanto, isso muda muita coisa e esse é o mote para esta nossa conversa do que é que muda nesse caso, sendo que não é um cenário académico, é um cenário bastante provável. Então, vamos começar precisamente pelo Parlamento. Pode forçar a presidência ou não? Sendo André Ventura e conhecendo a maneira dele negociar, que é sempre tentar ir esticar a corda ao máximo para depois ir tentando tirar dividendos, eu diria que se na última legislatura o PSD concedeu pela primeira vez... Foi negociado com o PS, sim, não é? Há 2 anos para cada um. A rotatividade de 2 anos para cada um, isso poderá ser uma coisa que André Ventura e o Chega agora peçam. Pode cair um bocadinho em saco roto, porque apenas é preciso uma maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Ou seja, apenas são precisos 116 deputados para eleger o Presidente da Assembleia. E aí bastava a AD simplesmente, o PSD, apresentar o seu nome, não sei se será novamente a Guiar Branco, é uma probabilidade, e aí o PS poderia aprovar sem ser necessário o Chega, ao contrário de outros cargos que podemos falar agora. Exato, temos que olhar para eles, porque depois ainda há as comissões parlamentares, enfim, isso tudo será distribuído, mas, por exemplo, no Conselho de Estado, o que é que pode mudar? No Conselho de Estado, na última eleição, o Chega já teve direito a ter um indicado, que foi André Ventura, e foi muito importante, porque um partido como o Chega furar no Conselho de Estado e ter esse grau de importância... Que é um órgão de consulta do Presidente, mas pode não ter um grande poder efetivo, mas, por exemplo, é obrigatório ser consultado por uma dissolução da Assembleia. Isso já foi muito importante do ponto de vista de dar estatuto, em termos do regime, ao próprio Chega. Agora, o que pode acontecer... é que, sendo certo que dos 5 indicados o Partido Socialista terá 1, sendo também certo que a AD terá 2, o outro que há a apurar será ou o terceiro para a AD ou o segundo para o Chega. Resta saber se o vão fazer numa lógica de negociação de lista única, se cada um apresenta a sua lista e também como é que fica a distribuição de mandatos, que
por exemplo, num sistema de aplicação do método D'Hondt a estes 3, não é indiferente o Chega ter 3 nos círculos externos, ou ter 2, ou o PSD eleger 1 ou não, e portanto essa medição de forças, que aí até pode ser mais entre o Chega e a AD do que com o próprio PS, que na verdade muito dificilmente poderá ter mais do que 1, tinha que eleger, por exemplo, os 4 dos círculos fora da Europa, o que não é expectável, dos círculos da Europa e fora da Europa, e portanto aí aqui a possibilidade é entre o Chega manter André Ventura ou até reforçar e dar-lhe uma companhia, que também não é um cenário pouco provável, e portanto também aqui acabou-se um bocadinho a hegemonia PS-PSD. E depois há outros organismos, por exemplo, o Conselho de Fiscalização dos Sistemas de Informações da República Portuguesa, que é algo de bastante importante, informações. Aí, por exemplo, os mandatos são de 4 anos, ou seja, os mandatos que agora estão em vigor, é isso? Portanto, não... Sim, os mandatos que estão em vigor e que não dependem da legislatura vão até ao fim. Portanto, aí a mudança ou a intervenção do Chega não será muito significativa. Mas eu posso dar, por exemplo, aqui um exemplo que ajuda a explicar isto. No Conselho Superior do Ministério Público, a indicação é feita com base na proporcionalidade. Diz lá mesmo que é a proporcionalidade que existe na AR. E nesses casos, a AD e o PS respeitaram. Mesmo o PS, na última legislatura, o Chega indicou uma pessoa para aí. Mas no Conselho Superior de Magistratura... Exato, podemos falar dele, exatamente, que no fundo é o órgão de gestão e disciplina dos juízes. Sim, no Conselho Superior de Magistratura acontece uma coisa curiosa, é que ao mesmo tempo que permitiram ao Chega ter uma pessoa indicada para o Conselho Superior do Ministério Público, dizendo, porque estava lá a proporcionalidade, no caso do Conselho Superior de Magistratura está lá a maioria de 2/3. Ou seja, tem que ser aprovado pela maioria de 2/3. Eram 7 membros, mais 3 suplentes. E o PS e o PSD não deram sequer um ao Chega. Tinham todos. Porque tinham esse poder. Ora, agora esse poder acabou. E juntar ao Conselho Superior de Magistratura, há mais 3 Conselhos Superiores que também voltam a ser votados com a legislatura nova. Aqui não há aquilo do mandato que tu falavas. Okay. O de Defesa Nacional, o Superior de Informações, que também está relacionado com as secretas, e o Conselho Superior de Segurança Interna. Ou seja, tudo isto depende agora de 2/3, o que significa que, no mínimo, tem que se pensar que papel ou não é que o Chega pode ter, e eu não tenho dúvidas nenhumas que André Ventura vai querer colocar e vai reivindicar ter pessoas para estes órgãos. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. O Chega vai poder também, por exemplo, nomear juízes para o Tribunal Constitucional? O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Está a dizer-me então que sou suspeita? Não, nesta fase nós estamos a entrevistar todas as pessoas presentes na festa. Então eu fico à espera que o encontrem. Vivo ou não. Episódio 1. A Última Dança. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, já percebemos que o Parlamento indica nomes para posições que são posições-chave no regime. Por exemplo, o Chega vai ou não ter uma palavra a dizer na escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional? Pode ter. Aliás, eu colava aqui com a primeira parte da nossa conversa, quando nós falávamos em maioria de 2/3, os juízes do Tribunal Constitucional também necessitam dessa maioria de 2/3. O que é que aconteceu até agora na história? Já tivemos casos bem complicados. Sim, até agora na história da nossa democracia, é que o PS e o PSD tiveram sempre o domínio absoluto entre os dois da nomeação destes juízes, o que não significa que aconteceu também que, por cortesia, o PSD tenha permitido ao CDS indicar juízes e, por cortesia também, o próprio PS tenha consultado o Bloco de Esquerda para indicar, e creio também em algumas alturas o PCP, para indicar algum juiz. Como de resto também aconteceu no Conselho de Estado, que falávamos há pouco, que chegámos a ter Francisco Louçã e Domingos Abrantes, também por cortesia do Partido Socialista, de dar um sinal político. Mas o que temos aqui é o fim dessa hegemonia também. Qual é que é...
e tu perguntas assim, isto significa que o Chega vai indicar juízes para o Tribunal Constitucional? Não necessariamente. E naqueles conselhos todos que falávamos há pouco, também não necessariamente. Porquê? Há uma maioria de 2/3 alternativa ao Chega. Teria que juntar, por exemplo, o PSD, ou a AD, incluímos aqui também o CDS, o Partido Socialista e, por exemplo, a Iniciativa Liberal. Isso também daria uma maioria constitucional, deixando o Chega de fora. E quem diz a Iniciativa Liberal, podemos, por exemplo, em alternativa, o LIVRE e 3 deputados únicos. Há 3 deputados únicos, o do JPP, a do PAN e a do Bloco de Esquerda, mais os 6 do LIVRE. Esses 9 também dariam, substituindo a Iniciativa Liberal por esse. Agora, a AD naturalmente não tem o sítio natural de negociar essas maiorias. A questão-chave aqui vai ser que papel é que também o PSD quer dar ao Chega nestas matérias. Se uma interpretação estrita de que, sendo de ser mais votado, também tem que indicar pessoas, ou se prefere procurar outras maiorias constitucionais que não incluam o partido de André Ventura. Regressando ao Parlamento, Rui Pedro, André Ventura e a bancada do Chega terá obviamente mais tempo nos debates. Terá obviamente mais tempo e não só mais tempo, também será muitas vezes o primeiro a interpelar o governo, o primeiro a falar nas rondas das comissões e, portanto, ganha mesmo muito tempo e destaque naquilo que é o próprio cortejo parlamentar, a própria ritual do Parlamento. Sim. No fundo, Ventura ganha o papel de líder da oposição. Isso obrigará André Ventura a conversar mais com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República. Existe aqui uma espécie de telefone vermelho, como nos tempos da Guerra Fria entre Washington e Moscou? Sim, eles já conversam uns com os outros e até o Presidente da República até já deve ter receitado Clavamox DT ao André Ventura, porque já lhe deu vários conceitos. Isso é um antibiótico de largo espectro, não é? Já deu vários conselhos médicos a André Ventura. Mas sim, se Portugal amanhã tivesse que ter uma decisão importante, naturalmente que o Primeiro-Ministro e também o Presidente da República teriam que incluir o líder da oposição, se for André Ventura, se confirmar esse cenário, nessa decisão. Poderá depois, por cortesia, também ligar ao líder do PS, mas parece-me bastante claro que ganha aqui um outro destaque o líder do Chega e que vai ter que vão ter que ter em conta o posicionamento dele nesta matéria. Mas, Rui Pedro, sendo o Chega um partido antissistema, como é que vai integrar-se e atuar no sistema? Se o Bloco de Esquerda conseguiu, e muitas vezes até era visto como mais radical, não era? Não é que tenha entrado de repente uma pessoa com rastas, uma coisa de forma caricatural, no Conselho de Estado, mas o Chega terá obviamente uma forma muito institucional de tentar entrar nestes cargos e André Ventura tenho a certeza que tentará de alguma forma credibilizar essas presenças do Chega. Agora, nem sempre é fácil. Eu não olho agora para um deputado do Chega neste momento que domine por completo a COF, a Comissão de Orçamento e Finanças, que à partida é para a segunda maior bancada. Não estou a ver assim alguém que domine as finanças dessa maneira. Essa é uma pergunta. Há pessoas, há quadros na órbita do Chega, ou pelo menos que o Chega indique, que aceitem ser indicados pelo Chega? Sim, eu creio que para os órgãos externos, há muita gente fora em que André Ventura, juristas de referência, que muitas vezes é o que são solicitados, advogados, enfim, com um currículo suficiente para muitos destes órgãos, muitos deles têm uma forte exigência do ponto de vista jurídico e intelectual. André Ventura, fora dessa órbita, terá quadros certamente para nomear, porque o país é muito grande, enfim, e terá a indicação do partido, não quer dizer que seja alguém que seja do próprio Chega, militante, etc. Pode ser só alguém que André Ventura cruzou-se na sua vida profissional e cruzou-se com muita gente muito competente. Isso depois a escolha será dele. E não haverá grande problema. Internamente, olhando para a bancada do Chega, em alguns momentos não parece ser a mais experiente e qualificada, mas também não nos podemos esquecer que os próprios deputados que lá estão, Pedro Pinta, Rita Matias, etc., podem não ser exímios no domínio de alguns dossiês, mas já têm alguma experiência parlamentar. Tem traquejo político. Pronto, e, portanto, podem ir para estes órgãos, porque alguns deles, Ricardo, terminava assim, exigem deputados, outros exigem pessoas externas escolhidas pela bancada. E, portanto, nesse aspecto eu diria que haveria uma maior dificuldade quando são os deputados a ser escolhidos, mas repara que nesses órgãos os deputados também não têm assim um papel tão fundamental, estão lá quase mais como mais um voto e alguém com uma observação externa e depois estão lá mesmo os juristas e as pessoas tecnicamente competentes para tratar dessa parte que à partida é mais importante para as decisões que são tomadas. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo.
O Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Ficam ainda 3 notas para este fim de semana, notas importantes. No sábado, por exemplo, reúne-se a Comissão Nacional do PS em Lisboa para discutir o futuro da liderança depois do anúncio da demissão de Pedro Nuno Santos, uma reunião que vamos acompanhar. No domingo, a Rádio Observador tem uma emissão especial preparada para a final da Taça de Portugal, que será jogada no Jamor. O Benfica Sporting começa às 5h15. Ainda no desporto e no domingo há mais 2 provas míticas. Arranca o torneio de ténis de Roland Garros, em França, e há o Grande Prémio do Mónaco, em Fórmula 1. Esta foi a história do dia. A sonoplastia do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.